não faz mais sentido. Acho que, não digo que seja uma empresa ruim, mas acho que está enveredando por um caminho que possa levar à perda de fundamentos. Vendemos, né? E o terceiro motivo é a empresa estrategicamente parou de pagar dividendos. Ou vem sinalizando há algum tempo de que a prioridade não é pagar dividendos no momento ou num espaço de tempo suficiente em que eu poderia ter uma rentabilidade melhor em outras empresas que estão com esse princípio mais aflorado. Então eu vejo esses como os 3 principais, mas vejam que é a exceção, não é a regra. Uhum. Eu vejo as pessoas querendo fazer esse balanceamento do tipo, subiu muito, que é subir muito, né? Subiu muito, eu vou vender e vou comprar a empresa que está lá largada ou que o preço médio está mais alto, enfim, para rebalancear. E aí você vai fazendo um rebalanceamento não muito inteligente, né? E você vai acaba não colocando dinheiro em empresas que talvez era para você olhar com outro olhar, né? Você tem umas 15 ações, certo? 15 na sua carteira hoje. Isso. Eu sei, a gente tá falando aqui de ações que têm séculos, né? Então, na sua carteira que tem séculos de existência de empresas, né? A gente tá falando de, décadas. Mas quando que... Eu imagino, você tem lá um tempo limitado, quero ter 15. Existe em algum momento, algum fala assim, cara, eu vou trocar, vou vender uma ação, vou zerar uma posição. Né? Qual que é o momento de você realizar a troca de uma dessas empresas, pelo que a gente vem falando aqui ao longo de quase 2 horas, não sei se vocês tinham um outro compromisso, perderam. Se tinha, conheceu, faz Perdeu que tinha. A vantagem de estar com dinheiro. Comecei, a agenda é sua, problema seu. Mas tem algo assim que você fala, vou trocar, já tá na hora dela sair, tudo bem que ela teve décadas aí de um bom período, mas acho que chegou o momento dela... E o que faz tomar essa decisão? Exatamente. Legal, essa é uma excelente pergunta, né? Porque saber a hora de comprar é muito fácil, você vai lá e compra. Agora, a hora de vender é muito difícil, né? Porque muitas pessoas se contentariam com um ganho de 50%, 100%, 200% e vendem. E são nessas mesmas boas ações que elas teriam ganhos de 1.000%, 2.000%. As grandes porradas que mudam o investidor de patamar. Então, saber vender é algo extremamente sensível, né? E, de novo, tem que ser aderente à sua filosofia. Então, eu vejo 3 grandes motivos, na verdade. Primeiro, você assumiu um erro. BRF foi um erro na minha carteira. Já errei também com o Embraer. E a única coisa que o longo prazo não corrige é você pagar caro por um ativo que não vale aquilo. Talvez você nunca mais corrija esse erro. Então, vender ativos, não fazer o preço médio, eu acho que é um dos motivos pelo qual você deve vender uma ação. Segundo, perda de fundamento, que não é uma coisa tão rápida de você identificar. Geralmente demora alguns trimestres ou algumas declarações ou uma série de decisões estratégicas que você julgue equivocadas, né? Que coloquem em xeque, enfim, o futuro da companhia. Então, isso aconteceu comigo no passado com a Ultrapar, que era uma ação que eu tinha uma relação afetiva muito grande, porque foi a minha primeira ação, foi a ação que meu pai começou a montar a carteira previdenciária para mim. E eu, em determinado momento, vendi toda a minha posição de Ultrapar. Foi logo quando ela tentou comprar Liquigás, não deu certo, pagou uma multa, cara, milionária, tipo, um erro crasso, sabe? Depois comprou a Extra Farma por, sei lá, 1 bilhão, não lembro agora mais quanto. Acabou vendendo pelo mesmo valor ou até menos agora recentemente. Então, assim, foram diversas decisões estratégicas e nessa época eu lembro que nós fomos, inclusive, em assembleias, enfim, perguntar pessoalmente sobre essa questão da Extra Farm. Não me recordo se meu pai votou contra, inclusive, se não me engano, isso passou por AGE. E a gente falou, honestamente, assim, não faz mais sentido. Acho que, não digo que seja uma empresa ruim, mas acho que está enveredando por um caminho que possa levar à perda de fundamentos. Vendemos, né? E o terceiro motivo é a empresa estrategicamente parou de pagar dividendos. Ou vem sinalizando há algum tempo de que a prioridade não é pagar dividendos no momento ou num espaço de tempo suficiente em que eu poderia ter uma rentabilidade melhor em outras empresas que estão com esse princípio mais aflorado. Então eu vejo esses como os 3 principais, mas vejam que é a exceção, não é a regra. Eu vejo as pessoas querendo fazer esse balanceamento do tipo, subiu muito, que é subir muito, né? Subiu muito, eu vou vender e vou comprar a empresa que está lá largada ou que o preço médio está mais alto, enfim, para rebalancear. E aí você vai fazendo um rebalanceamento não muito inteligente, né? E você vai acaba não colocando dinheiro em empresas que talvez era para você olhar com outro olhar, né?
Então, eu particularmente não faço balanceamento de carteira, eu vendo se de fato, poxa, tô vendo alguma coisa muito mais assimétrica ao lado, e de repente essa empresa não tá pagando bons dividendos. Então, assim, é uma avaliação que tem que ser criteriosa e muito bem pensada, não pode ser algo, né, vou vender, depois eu vejo o que eu faço, né? Porque muitos desses papéis a gente comprou a preços que a gente não sabe se vai ver de novo. Então, ao dar muito valor ao meu yield on cost, quer dizer, qual é a minha rentabilidade em relação ao preço que eu paguei, você, às vezes, evita algumas armadilhas. Legal. Né? Boa, perfeito. Acho que esses são os 3 critérios, mas é muito mais difícil do que saber a hora de comprar, sem dúvida nenhuma. Boa. E esse rebalanceamento aí, ele é meio que uma seleção natural inversa, né? Que você vende quem tá subindo e compra quem tá caindo. Ou seja, você tá se livrando do LeBron James ali, pegando o cara que tá mal das pernas. Exato, Boa. exato.